Bom, aqui eu vou apresentar o layout dessas janelas principais do PicChamp. Nós vamos fazer um tour aqui dentro do PicChamp para vocês conhecerem os principais ícones e tudo que aparece aqui para vocês. A janela principal do PicChamp, reprodução, ela é composta por 6 divisões. Então, aqui em cima, nós temos a barra de menu, onde tem arquivo, granjas, usuários, configuração, ferramentas e ajuda. Daqui a pouco nós vamos ver cada um dessa barra de menu aqui. Depois, nós temos o botão para acessar a parte de reprodução e a parte de crescimento. Então, estando em azul é crescimento, estando em vermelho é reprodução. Para isso, basta você clicar aqui nessa seta ao lado do íconezinho do suíno. Então, clique aqui, ou você pode clicar aqui, ó, direto em cima do porquinho. Já vai aparecer a barra de ferramenta para reprodução ou para crescimento. Aqui nós vamos deixar por enquanto na reprodução. Depois você tem aqui um outro menu que aparece para você a lista das granjas registradas. Nesse caso aqui eu tenho somente 2. E depois você tem aqui a barra de ferramentas de relatórios. Então, quando você clica aqui, você tem todos os relatórios, a lista de todos os relatórios dentro da reprodução. E aqui você tem mais opções dos relatórios. Você tem a barra de ferramentas de relatórios. Então, aqui você pode estar criando um relatório. Aqui eu criando um grupo de relatório. Aqui você vai apagar o grupo de relatório. Aqui você vai remover este relatório do grupo de relatórios. Aqui você vai estar criando um novo relatório. Aqui você vai estar apagando um relatório definido pelo usuário. E aqui você vai estar salvando um relatório que você criou. Isso tudo a gente vai ver bem detalhado daqui a pouco. Depois nós temos aqui a fila de relatórios prontos. Então, toda vez que nós pedirmos para gerar um determinado relatório, esse relatório, após gerado, ele vai vir para cá. Isso a gente vai estar vendo mais para frente, mas aqui vai estar aparecendo todos os relatórios que eu pedi para gerar. E se eu quiser salvar algum relatório, eu vou dar um clique em cima dele, arrastar e vou clicar aqui em relatórios salvos. Com isso, eu estaria pegando um relatório que eu gerei e colocando ele dentro de relatórios salvos para eu ver em um outro momento, em outra oportunidade. Isso também a gente vai estar trabalhando daqui a pouco. Bom, aqui dentro de arquivo, nós temos a opção de configurar a impressora. Para eu configurar a impressora ou mandar imprimir, eu tenho que estar aqui dentro de relatórios. Tem que estar dentro de um relatório específico. Então, quando eu clico em cima do relatório, ele já me mostra a configuração de impressora. E é aqui que eu vou estar configurando a impressora. Mas o PicChamp, a partir do momento que eu faço a instalação do programa, ele já busca aquela impressora que estiver conectada naquele computador. Então, isso aqui eu não preciso me preocupar. A outra opção seria imprimir. Para isso, eu teria que estar com o relatório pronto, já gerado. E aqui eu vou simplesmente sair do programa. Depois, nós temos a opção de importar arquivo. O que seria esse importar arquivo? Eu tirei um backup e eu enviei para uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa vai clicar em arquivo, importar arquivos de dados da granja PCF4. Quando eu mando o backup PCF4, eu não estou enviando os relatórios personalizados, os relatórios que eu modifiquei
Nada disso, eu estou mandando os dados da granja. Então, aqui ele só copia os dados, ele não copia o banco de dados. Para eu copiar o banco de dados, eu faço isso fora do sistema, que eu vou estar explicando daqui a pouco, quando a gente estiver falando do backup. Aqui eu vou estar importando a configuração de um determinado relatório. Então, eu fiz um relatório, você gostaria de ter um outro relatório que aqui para você ele não te atende, ou você gostaria de ter esse relatório modificado. Então, eu posso configurar um relatório para você, eu posso personalizar esse relatório. E quando eu personalizei esse relatório e enviei para você por e-mail, você vai salvar esse relatório em alguma pasta. Nesse caso, eu sugiro que você crie uma pasta chamada Relatórios Personalizados, e para você deixar todos esses relatórios que foram personalizados no mesmo lugar. E você vai entrar no PicChamp, em arquivo, importar configuração de relatório. Então, quando eu clico aqui em importar configuração de relatório, eu tenho vários relatórios aqui que eu personalizei. Eu vou pegar como exemplo esse contagem plantel, royalties retidas. Então, eu vou dar um clique nesse arquivo e vou clicar aqui em abrir. Eu estou importando esse relatório que foi gerado por uma outra pessoa e que me mandou esse relatório. Então, aqui ele me dá a mensagem informando que a configuração do relatório foi carregada com sucesso. Aqui eu vou clicar em OK e esse relatório, vamos ver onde ele está. Olha só, ele está dentro do monitor de performance por grupo, contagem do plantel, royalty e retidas. Então, esse é um controle que a gente tem para a gente saber quantas fêmeas que entraram no plantel só das retenções da granja. Não são aqueles animais que vieram de granjas externas, e sim animais da própria granja. De segurança. Aqui você estaria copiando os dados, não o banco. Então, você estaria copiando os dados da granja. Relatório que você personalizou, que você modificou, esses dados não estariam sendo carregados nesse arquivo de dados da granja. Como que você, então, faria a cópia do banco de dados? Você vai fechar o PicChamp. Personalizou algum relatório, você fez alguma modificação em algum relatório, e se você não faz esse backup, você não vai ter isso atualizado. Então, uma vez por semana, tira um tempo, geralmente o pessoal costuma fazer esse backup no fechamento de semana. É muito comum aqui no Brasil a gente fechar a semana na quinta. Então, sexta-feira de manhã até meio-dia, a gente já tem todos os dados lançados. Então, sexta-feira, meio-dia, tira o backup PCF4, vamos colocar aqui. O backup é da granja Mutum. Olha só, foi feito o backup, granja Mutum.pcf4, no dia 23/9/2014, às 15 horas. Então, estou segura, estou tranquila, porque eu tenho o PCF4 e tenho o BAK no HD externo. Então, estou tranquila. Se alguma coisa me acontecer,
eu tenho essas duas cópias de segurança. E aqui depois nós temos ainda dentro do backup PCF4, exportar configuração de relatório. O exportar configuração de relatório seria quando eu personalizei um relatório para você e te enviei via e-mail. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou exportar a configuração de relatório. Isso a gente vai estar vendo na parte mesmo de relatórios. E depois nós temos a opção aqui de sair. Então, se eu clicar aqui, a gente vai simplesmente sair do programa.